Imagine um domingo de sol. Você está em casa, finalmente descansando. Talvez tomando um café, ou sentado no sofá com sua família. Tudo está em paz. De repente, a campainha toca. Você abre a porta e vê duas pessoas bem vestidas, com um sorriso amigável. Uma delas segura uma revista com desenhos coloridos e diz: "Bom dia! Viemos trazer boas novas do reino de Deus. Até aqui, nada demais." Parece algo inofensivo. Talvez você já tenha passado por isso, ou conheça alguém que passou. Mas o que quase ninguém sabe é o que realmente está por trás dessa visita. Esse gesto educado, quase cordial, carrega uma urgência profunda. Para essas pessoas, não se trata apenas de compartilhar uma crença. Trata-se de cumprir uma exigência divina. Uma obrigação. E mais, uma exigência sem a qual elas acreditam que não podem sobreviver ao fim do mundo. Parece exagero? Pois não é. Neste vídeo, vamos abrir as páginas das publicações oficiais das Testemunhas de Jeová. Vamos entender o que elas ensinam sobre a pregação. E vamos descobrir como essa doutrina, que aparenta ser apenas zelo religioso, na verdade esconde um sistema de controle emocional e espiritual baseado no medo. Mas calma, antes de julgar ou atacar, o objetivo aqui não é ofender ninguém. É esclarecer. É analisar com profundidade. Porque entender o que está por trás dessas boas novas pode nos ajudar a proteger a nossa mente, a nossa família e a nossa liberdade de pensar. Fica comigo até o fim. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga essas visitas aparentemente inocentes. Você já se perguntou por que as testemunhas de Jeová insistem tanto em bater de porta em porta? Mesmo com a internet, redes sociais e todas as formas modernas de comunicação, por que elas ainda preferem ir pessoalmente à sua casa? Por que dedicar horas todos os meses, faça chuva ou sol, para falar com desconhecidos sobre a Bíblia? A resposta está diretamente ligada a um dos pilares mais profundos da sua doutrina, a crença de que a pregação é essencial para a salvação. De acordo com a publicação O que Deus exige de nós, disponível no site oficial das Testemunhas de Jeová, elas entendem que pregar é uma responsabilidade dada por Deus. A referência usada com mais frequência é o texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, onde Jesus diz que estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Para as testemunhas, esse versículo é uma ordem direta. Mas essa responsabilidade vai muito além de um simples chamado espiritual. Nas publicações como a Sentinela de 15 de abril de 2008, página 7, fica claro, a salvação depende, em parte, de nosso envolvimento na obra de pregação. Ou seja, para ser salvo, é necessário não só crer, mas trabalhar ativamente. Aqui, a pregação se transforma numa moeda espiritual. Quanto mais você prega, mais digno você se torna aos olhos de Deus. E isso traz uma consequência preocupante. Aqueles que não conseguem manter um ritmo de pregação constante, seja por cansaço, doenças ou questões pessoais, vivem sob constante culpa e medo de perder a salvação. Essa lógica se aproxima perigosamente da ideia de salvação pelas obras, algo que a própria Bíblia critica em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ao afirmar: "É pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." As testemunhas não apenas pregam, elas também relatam cada minuto dessa atividade em relatórios mensais. Isso é conhecido como tempo de serviço. Cada membro ativo precisa registrar quantas horas pregou, quantas revistas distribuiu, quantas revisitas fez e, se possível, quantos estudos bíblicos iniciou. Esses dados são enviados à sede da organização e utilizados como métrica espiritual. Aqueles que atingem metas elevadas são elogiados, os que têm desempenho fraco são, muitas vezes, discretamente repreendidos ou vistos como fracos na fé. Imagine a pressão que isso exerce sobre um adolescente, ou uma mãe solo, ou alguém com depressão. O sistema cria um ciclo onde a fé se mistura com números, e a espiritualidade é medida por produtividade. Um verdadeiro relógio espiritual que nunca para de contar. Mas talvez o aspecto mais revelador de todo seja este. Para as testemunhas de Jeová, ficar em silêncio pode significar destruição. A Sentinela de 1º de maio de 2008, página 9, afirma: "Quem não se envolver na obra de pregação se coloca em risco diante de Deus." Em outras palavras, se você não prega, você morre no Armagedom. Isso transforma a pregação em um instrumento de medo, não de liberdade espiritual. O silêncio é perigoso. Questionar é arriscado. A única escolha segura é obedecer e repetir a mensagem. O resultado disso?
Um exército de pessoas sinceras, mas controladas emocionalmente. Que pregam não só por amor, mas por pânico do que pode acontecer caso parem. Portanto, a pergunta por que elas pregam é mais profunda do que parece. Não se trata apenas de amor ao próximo. Trata-se de um sistema baseado em desempenho, onde a fé se torna tarefa, e a espiritualidade, uma planilha. E é aí que mora o perigo, quando a salvação deixa de ser um presente divino e se torna uma corrida por aprovação institucional. Imagine crescer acreditando que o mundo pode acabar a qualquer momento, e que, quando isso acontecer, apenas um grupo específico de pessoas será poupado. Agora, imagine que você faz parte desse grupo, mas somente se cumprir uma lista rigorosa de exigências. Essa é a realidade de milhões de testemunhas de Jeová. Desde muito cedo, elas aprendem que o Armagedom, a guerra final entre Deus e os ímpios, está muito próximo. Essa expectativa é constantemente reforçada em reuniões, vídeos e publicações como a Sentinela e Despertai. Mas o que poucas pessoas percebem é como essa doutrina se transforma num mecanismo psicológico extremamente eficaz de controle. E tudo começa com uma simples frase: a sua vida depende disso. Para as testemunhas de Jeová, o Armagedom não é apenas um evento bíblico futuro. Ele é tratado como uma realidade iminente, palpável, quase como se estivesse marcado no calendário divino. As publicações da organização frequentemente usam linguagem gráfica para descrever esse dia. Cidades destruídas, pessoas clamando por socorro, famílias separadas e apenas os fiéis sobrevivendo sob proteção angelical. No livro Você Pode Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 152, lemos: logo, no tempo do fim, Jeová eliminará os ímpios. Apenas os que fazem a vontade de Deus sobreviverão. Observe a palavra logo. Ela carrega uma urgência emocional. E essa urgência é repetida ano após ano, década após década, gerando um senso permanente de alarme. Para muitos membros, isso gera um estado mental chamado de ansiedade escatológica, o medo constante de não estar à altura das exigências e, por isso, ser destruído. Qualquer falha, dúvida ou questionamento pode ser interpretado como deslealdade e, portanto, como passaporte para a destruição. Não é raro ouvir as testemunhas de Jeová descreverem pesadelos com Armagedom mesmo anos após deixarem a organização. A doutrina não apenas os informava, ela os marcava profundamente. A salvação, dentro da estrutura das testemunhas de Jeová, está condicionada à fidelidade à organização. Isso é diferente de crer em Deus ou em Cristo. Aqui, a fidelidade precisa ser institucional. É necessário aceitar sem reservas as interpretações do corpo governante, o grupo de homens que lidera mundialmente a religião, e segui-las à risca. Na revista Sentinela de 15 de julho de 2011, página 24, encontramos esta afirmação: Jeová não está usando todos os grupos religiosos. Ele está usando apenas um. Ou seja, não basta ser cristão. É preciso ser testemunha de Jeová, frequentar reuniões, relatar horas de pregação, obedecer às diretrizes morais e doutrinárias do corpo governante, mesmo quando essas diretrizes mudam com o tempo. Isso coloca o membro numa posição extremamente frágil. Ele não pode confiar apenas em sua consciência ou estudo pessoal da Bíblia. A salvação está atrelada à conformidade com o grupo humano, e a margem para discordância é mínima. Qualquer desvio é visto como apostasia. E o apóstata, segundo o entendimento da organização, será destruído no Armagedom. Assim, muitos continuam dentro do sistema mesmo quando têm dúvidas, por medo de perder a única esperança de sobrevivência. O efeito mais devastador dessa doutrina talvez seja percebido nas crianças. Desde pequenas, elas assistem a vídeos como Lembre-se da Esposa de Ló, exibido em congressos internacionais e disponível no site oficial, onde uma menina vê pessoas sendo destruídas por anjos por hesitarem em obedecer imediatamente à orientação da organização. Essas representações visuais não são simbólicas, elas são literais e intensas. Uma criança aprende que, se não for fiel o suficiente, poderá ver seus amigos, vizinhos ou até familiares sendo mortos por Deus. Em vez de nutrir a espiritualidade com amor, compaixão e liberdade, o sistema injeta medo, culpa e vigilância constante. É o oposto da mensagem de 1 João capítulo 4, versículo 18, onde se lê: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Mas, no ambiente das testemunhas de Jeová, o medo não é expulso. Ele é cultivado. Portanto, o Armagedom, para uma testemunha de Jeová, não é apenas uma crença. É um dispositivo doutrinário que molda comportamentos, reprime questionamentos e gera obediência.
Ele transforma a fé em um campo de testes, onde só sobrevive quem passa por todas as exigências, mesmo que essas exigências mudem com o tempo. A salvação, que em muitas tradições cristãs é um dom gratuito de Deus, aqui se torna um prêmio condicional, entregue apenas aos que seguem um manual específico, sob a supervisão de um grupo específico, dentro de uma religião específica. E quando a vida eterna é apresentada como a recompensa por uma obediência irrestrita, o livre-arbítrio perde o sentido. A liberdade de pensar é substituída pelo medo de ser destruído. Imagine viver sob o olhar constante de uma comunidade onde cada atitude, cada palavra, cada pensamento pode ser julgado à luz de uma doutrina. Imagine não poder simplesmente ser sincero, com você mesmo, com suas dúvidas, com suas emoções, porque qualquer sinal de fraqueza espiritual pode te tornar alvo de desconfiança. Esse é o cotidiano silencioso de milhões de testemunhas de Jeová. E tudo isso começa com uma estrutura minuciosa de monitoramento interno. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu te peço de coração. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa precisar ouvir isso também. E se você sentir no coração de ajudar esse projeto a continuar alcançando mais pessoas, qualquer valor que você puder doar já faz toda a diferença. É só usar o Pix que está aí no canto direito da tela, ou clicar no primeiro link do comentário fixado. Deus te abençoe e obrigado por caminhar com a gente. Olha, eu sei que nem sempre é fácil encarar os desafios da vida. Principalmente quando a gente já viveu bastante coisa e sente que precisa de novas formas de garantir o sustento, sem sair de casa. Por isso, eu quero te apresentar uma oportunidade real, segura e que respeita o seu tempo. Se isso fizer sentido para você, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, ou clicar no segundo link no comentário fixado. Não é sobre vender promessa, é sobre ajudar você a ter mais liberdade e dignidade com algo possível. Tá bom?